Olá pessoal, sou o Cláudio e seja bem-vindo ao meu canal Cláudio Nerdverso News. Henshin! Oi pessoal, não é fácil produzir conteúdo, então eu tô pedindo uma colaboração com R$1 para estar produzindo mais conteúdo no meu canal. Eu agradeço a colaboração de vocês. Vocês se lembram de um Pinóquio que não era parecido com o da Disney? Para quem cresceu nos anos 70, 80 e 90, vão lembrar de um boneco que apanhava, sofria e enfrentava monstros. Eu apresento a vocês a versão da Tatsunoko de 1972. Kashinoki Moku, que é o título original. É uma das obras mais perturbadoras e realistas da animação. E por que a dublagem original brasileira se tornou um dos mistérios da televisão? O anime não tratava o espectador como uma criança, mas como alguém que precisava aprender lições de morais através da dor. Um dos exemplos é o episódio do vampiro, em que o Pinóquio está numa floresta e é colocado em uma situação de vida ou morte. Ou a fada Papoula, que foca na natureza cruel de uma fada que não é madrinha e força o boneco ao limite. Ou a Ilha do Inferno, onde mostra o Pinóquio ao ver o seu pai, o Gepeto, sofrer. Ele tenta ao máximo salvá-lo, fugindo totalmente do tom alegre dos desenhos modernos. Mas por que esse anime é tão perturbador? Enquanto a versão da Disney foca em um personagem de não mentir, o da Tatsunoko foca em perder a inocência e resgatar traumas. Pinóquio começou como um personagem egoísta e cruel, e como consequência de seus erros, ele sofria dores físicas e psicológicas. E ele não ganha a vida por ser bonzinho, mas sim pela conquista e o direito de ser humano, através do sofrimento real e do sacrifício. E nessa versão a fada não é uma madrinha bondosa, e o grilo não é um personagem de alívio cômico. Eles são os pilares de uma jornada brutal, onde o Pinóquio só aprende através da dor. O grilo é a voz da consciência de Pinóquio, que o ignora constantemente. E ele sofre ao ver o Pinóquio se meter em situações de vida ou morte, sendo o guia que testemunha o trauma do protagonista. E já a fada do carvalho é uma figura mística e severa. Ela não oferece mágica fácil. Ela impõe provas. Ela é a personificação das consciências, focando na moralidade que exige um sacrifício real. Pinóquio começa como alguém desprovido de empatia, tratando o Gepeto como apenas um provedor. Mas ao longo do tempo ele descobre que não era nada fácil nesse mundo que ele vivia. Mas o maior ponto da virada foi quando o Pinóquio parou de chorar e passou a lutar pelos outros. E o seu ápice foi a redenção
na Ilha do Inferno, que ele tenta de tudo para salvar o Gepeto. E o Pinóquio mimado morre e nasce um ser humano. Existe também outras animações do Pinóquio lançado lá no Japão, mas o que agradou mais foi essa versão, porque tinha mais drama. E vocês vão me perguntar, ué, mas na obra original do Pinóquio não era uma raposa e um gato? Porque aí é uma raposa e uma doninha. Bom, segundo a Tatsunoko, eles quiseram mudar para diferenciar um pouco, né? No início, Ladinoli, Vadinoli ou Willy Jack, como é na VTI do Rio, tentava de tudo, pregava a peça no Pinóquio só para roubar o lanche dele. Mas, com o decorrer, os personagens foram amadurecendo junto com Pinóquio. Principalmente quando eles estavam em apuros, nas mãos dos mestres da marionete, armaram um plano para escapar. Originalmente, Pinóquio foi dublado pela BKS, onde a Ivete Jaime dublou Pinóquio, Nair Silva dublou o Grilo Falante, Márcia Gomes dublou a Fada do Carvalho, José Soares dublou o Gepeto, Gervásio Marques dublou o Ladinólio, Marcelo Gastaldi o Vadinólio, Chico Borges dublou o Ratinho Charles e o vilão Mestre das Marionetes. Mas infelizmente essa dublagem original foi perdido e é considerado uma lost media. Um dos fatores que pode ter acontecido foi quando teve um incêndio da Record e boa parte dos trabalhos foram perdidos. E também outro fator é que eles costumavam fazer regravações por cima das fitas, que na época eram caros. Eles não se preocupavam em guardar e preservar as cópias. E aí chega a expectativa dos fãs com a IA, se é possível recuperar essa dublagem com a IA. Olha, gente, a IA não pode criar o que não existe, mas pode simular. Episódios memoráveis de Pinóquio. Bem, tem o da Fada Papoula, que eu falei, tem o da Bruxa, que ela captura as crianças para transformar elas em seres minúsculos para extrair a energia dela, que aí o Pinóquio enfrenta uma vampira. Tem também da Ilha do Inferno. Tem um outro episódio que tem um incêndio na mansão. Pinóquio tenta salvar um filhote de abutre e não consegue. Resumindo, nem todos os episódios do Pinóquio acabavam bem. Fora que tinha um arco para outro episódio. E fora também que tinha o encontro e desencontro entre o Pinóquio e o Gepeto. E tinha também o vilão, que era o mestre das marionetes, que ficava caçando Pinóquio. A série animada teve 52 episódios. E quando a Saban comprou os direitos dessa obra, ela tirou tudo que o anime tornava-se único, como as cenas de violência, de terror e o realismo puro. Tirou até a cena em que uma marreta cai em cima do grilo falante e morre. Ou então aquele episódio do vampiro em que a bruxa entra no estábulo e tira o sangue do cavalo que morre. Pois segundo a Saban, não era coisa para exibir nas manhãs para uma criança. Pinóquio passou lá nos Estados Unidos e foi parar nas mãos da Saban, que
cortou algumas cenas. E assim Pinóquio teve uma outra dublagem que foi pela VTI no Rio de Janeiro, onde o saudoso Orlando Drummond dublou o Gepeto. E os nomes dos antagonistas, Ladinólio, a Raposa, e Vadinólio, a Doninha, foram mudados para Willy e Jack. E não é nem culpa da VTI, pois quando eles receberam essa animação, veio com esse nome original, Willy e Jack. Mas na época era Ladinólio e Vadinólio. Ladinólio de ladrão, ladino, e Vadinólio de vadio, vagabundo. Outra curiosidade é que na BKS o Pinóquio chamava o Gepeto de vovozinho, principalmente quando ele estava em apuro, ele gritava vovozinho, e já no da VTI era papai. Como eu sei disso? É porque fontes me informaram, né, sobre esse detalhe da dublagem, porque como esse desenho não era da minha época, então eu tô falando pra vocês. E o da VTI, que é interessante, que o Pinóquio teve 2 dubladores. Um era na fase que ele era ingênuo, fazia peraltice, e na outra era do amadurecimento. Isso que tornou interessante. A Ravengold lançou uma edição do Pinóquio, porém nesse DVD ele fez um compacto brutal e não souberam colocar alguns episódios que eram fundamentais, como o da Fada Papoula, o da Vampira e a Ilha do Inferno. Fora que eles tiravam uma cena de um episódio para colocar em outro. Simplesmente apagaram a identidade da obra, transformando em uma historinha boba. E você, qual é a sua versão definitiva, da BKS ou da VTI no Rio? Só para lembrar, tem todos os episódios disponíveis no YouTube, só que é a versão da VTI. Bem, e é isso, espero que vocês tenham gostado. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no meu canal, ative o sininho e valeu!